Beleza, pessoal? Começando mais um vídeo do nosso canal Pancadaria BR. E nesse vídeo eu vou estar trocando um pouco mais de ideias com vocês sobre um ótimo lançamento que saiu aí pra gente. Na verdade, um lançamento monstruoso e inesperado. O ótimo Parasite, que chegou aí para a gente pela JBC. Parasite é um verdadeiro clássico lá no Japão. É um mangá que saiu entre 88 e 95 na Kodansha. Primeiro, ela saiu na revista Morning Open entre 88 e 89. Até que em 90 ela passou para a revista Afternoon. E lá ela ficou de 90 até 95 quando a série se encerrou. Para vocês terem uma ideia, nessa revista Afternoon da Kodansha, saíram vários outros grandes mangás, que saíram também aqui no Brasil, como Blade, a Lâmina do Imortal, o Eden, o Genshiken e até mesmo o Vinland Saga, que está saindo aqui pela Panini. O nome do autor da série é o Hitoshi Iwaki. A série lá no Japão e aqui também vai possuir 10 volumes, não é uma série muito grande, é uma série mediana. Lá no Japão, depois de 24 anos que a série saiu em mangá, ela ganhou alguns anos atrás a série em anime, que foi adaptada em anime pela Madhouse, aquele estúdio de animação que eu acho que a maioria conhece, de animação japonesa, né? Ela também, em 2014, ganhou 2 live actions, né? É uma série que possui uma ficção científica muito bem elaborada e é uma série que se encaixa muito bem em um filme live action. É aquele mangá que realmente você fica muito entusiasmado quando você ouve a notícia do lançamento dele. Houve a notícia do lançamento dele esse ano, em 2015, pela JBC, e passou muito pouco tempo, logo 2, 3 meses depois, já saiu o mangá. Então foi meio que um baque realmente. Ainda mais nessa época que a gente vive, que dificilmente saem grandes seinens. Para quem não sabe, seinen é um mangá um pouquinho mais adulto, com uma história bem elaborada, com uma violência forte também. Nem todo mundo curte justamente por causa disso, porque não é voltado para todos os públicos, é voltado para um público que tem a cabeça mais aberta. Se você não tiver a cabeça bem aberta, você não vai conseguir apreciar tudo que o Parasite tem para passar para você. Tem bastante violência, muitas cenas fortes, mas nada que degrade o mangá também. Pelo contrário, acrescenta, porque é como acontece se fosse, no caso, na vida real, né? Acontece esse tipo de coisa que vai ser retratado no mangá também. Outra coisa que me impactou bastante também de sair Parasite, que várias outras séries seinens clássicas que saíram aqui no Brasil, como Homúnculos, MPD Psycho, são séries que ficam meias que solitárias dentro do mundo dos mangás hoje aqui no Brasil. Você não tinha esperança que saísse nada mais na mesma vibe, sabe? Um mangá diferenciado, aquele seinen com uma temática, até mesmo dentro do seinen diferenciado. A gente já teve uma época, né, muito por causa da Conrad, embora tenha aquela onda gigantesca de cancelamentos, que realmente saíam coisas inovadoras, saíam mangás fora daquela linha principal de lançamento, aqueles shonens clássicos, aqueles mangás voltados para um público juvenil clássico, como Naruto, Dragon Ball. A Conrad lançou bastante mangá fora dessa linha. Talvez inspirada nela, a Panini lançou alguns também, como o Homúnculos, que saiu pela Panini, o MPD Psycho, que saiu pela Panini, mas pela Conrad saiu vários outros mangás extraordinários, como Battle Royale, como Sanctuary. Quem não leu Sanctuary não sabe o que está perdendo. É um mangazaço sobre máfia. É uma história muito bem elaborada e muito bem feita, e que a gente teve o presente, mesmo de não ter sido concluída aqui no Brasil, de ser lançado 6 volumes aqui pela Conrad, pelo menos para a gente conhecer a série, né? A gente pode inserir ainda de grandes seinens, não com uma temática diferenciada, mas que do mesmo nível, o Parasite pode ser considerado no mesmo nível, como Blade, a Lâmina do Imortal, e o Vagabond, que saiu também
pela Conrad. A história conta mais ou menos a saga do Shin Izumi. Ele era aquele típico estudante colegial japonês e ele vê a sua vida mudada ali por um acontecimento. Parasitas aparecem na Terra e eles tomam o corpo de pessoas aleatoriamente. Na verdade, o objetivo desses parasitas é tomarem o cérebro das pessoas para possuírem o corpo delas e conseguir ser inserido dentro da sociedade, conseguir se camuflar bem, porque você está dentro do corpo, você consegue comandar aquele corpo, mas é um corpo humano, então você consegue passar desapercebido, consegue fazer o seu intuito, o que você quer fazer ali, mas você consegue passar desapercebido dentro da sociedade. No caso do Shin Izumi, o estudante que o Parasite retrata, o parasita não consegue tomar conta do corpo dele inteiro. Na verdade, o parasita tenta entrar pelo braço dele, mas ele na hora lá tem um lapso lá de tentar se livrar e prende o braço dele e o parasita não consegue tomar conta do corpo dele totalmente. Só consegue tomar conta do braço. Mais pra frente, o Shin Izumi vai ter que aprender a lidar com isso, né? Ele fala que não tem mais alternativa, que uma vez que ele tá no braço, existe um tempo de incubação, né? E ele não pode mais ir pro cérebro, o parasita, mas ele vai continuar no braço, então ele toma só o braço direito dele. E aí começa a existir outro personagem da série, que é justamente o parasita, que começa a se desenvolver dentro do corpo do Shin Izumi. E fica um corpo com duas mentes, né? O braço vira uma parte diferente, vira um outro ser, um outro personagem até da série, que mais pra frente eles vão dar um nome até de Mig. E o que vai acontecer? Ele mais pra frente ele vai começar a encontrar com vários outros possuidores também dos parasitas, pessoas com parasitas. Só que essas pessoas, esse parasita, por ter conseguido possuir o corpo inteiro da pessoa, eles têm muito mais maneiras de enfrentar o próprio Mig. Eles têm aquela questão meio de animal, que existe o território deles. Você não pode chegar no território desse ser que possui um humano, que ele vem pra cima de você. E eles conseguem perceber a presença dos outros se tiver até certa distância. E o legal da série é justamente isso. Como que esse parasita que habita o braço do Shin Izumi vai conseguir enfrentar esses outros parasitas que habitam outros corpos, sendo que a ação dele é limitada. Ele só tem o braço, ele só pode usar aquele braço com poderes que ele depois vai atribuir ao parasita, né? É um mangá, como eu disse pra você, extraordinário. É um mangá que eu já estou esperando aí há uns 2, 3, 4 anos. Eu acho que muitas pessoas que curtem mangás nessa vibe aí estavam esperando um seinenzão muito bom, aquele seinenzão clássico. É lógico que a JBC, a gente tem aquele sentimento de que, pô, a JBC finalmente vai lançar começar a lançar aqueles mangás mais clássicos, mais ousados. Eu acho que não é bem por esse lado. Eu acho que o objetivo, lógico, que a JBC até ousou em lançar um mangá desse tipo, que a gente sabe muito bem que não é um mangá voltado para todos os públicos, não é um Naruto, não é um One Piece da vida, não vai vender tanto. Mas eu acho que muito dela ter lançado é justamente por essa vibe, que saiu o anime recentemente, saiu mais 2 live actions também. Então tava naquela vibe que a história estava sendo renovada lá no Japão com o anime e o live action, e a JBC resolveu trazer por causa disso. Eu vou mostrar um pouco mais do mangá para vocês, para quem se interessa por essa parte. Ele é recomendável para maiores de 16 anos. Como eu disse, é um mangá com uma temática mais forte, sim, tem morte, tem violência, tem. Mas eu acho que não é muito diferenciado assim do que acontece em Naruto, One Piece. Em One Piece, por exemplo. Só que lá acontece com ênfase. Se vai acontecer uma morte, eles mostram que aconteceu a morte, mostra o sangue, mostra tudo. Então,
Tem pessoas que eu não vou negar, pessoas que até eu já conversei no Facebook e que realmente se incomodam por esse tipo de ação. O preço de capa dele é R$16,90, é um pouco caro, mas vale a pena demais. Se custasse até R$30 eu compraria sem pensar duas vezes. O papel é aquele que já vem se tornando padrão na JBC, que é aquele papel offset. É um papel realmente excelente. O traço do Hitoshi Awaki, que é o autor da série, não é aquele traço extraordinário. O roteiro é muito melhor que a arte em si, mas a arte consegue acompanhar, consegue reproduzir aquilo que ele está tentando passar no roteiro. Como eu disse para vocês, é um mangá extraordinário. E daqui, conforme eu fui lendo ele, eu fui vendo muitas coisas. Não posso dizer que esses autores dessa série se inspiraram neles, porque eu nunca li nada que dissesse isso. Mas coisas que te lembram muito mangás, que como eu disse, o Parasite saiu lá nos anos 80 e começo dos anos 90. E mangás mais recentes que tem coisas muito parecidas com o Parasite, que possivelmente os autores levaram alguma coisa do Parasite. Como o Assassination Classroom, para quem é a fãzão do Assassination Classroom, que está saindo aqui no Brasil pela Panini, tem alguma coisa aqui no Parasite de Assassination Classroom. E aquela sensação, sabe, meio de terror que você tem na ação. E também a forma que é desenvolvida a ação, assim, principalmente desse volume, eu percebi muita coisa parecida também com o começo, os primeiros volumes do Gantz. Sabe aquela questão do extraterrestre chegar e, pô, você não sabendo onde ele tá, como é que ele vai agir e tal. É muito parecido com Gantz. Gantz mais pra frente se torna um mangá bem de ação. Mas nesses primeiros volumes tem aquele negócio, aquela coisa de terror envolvida ali no meio também. Então, para quem procura um mangá diferenciado aí, um seinen, né, aquele mangá com uma questão mais apurada, uma história mais apurada, Parasite não é um mangá bom, é um mangá obrigatório. Se você não leu, não comprou, compre sem pestanejar duas vezes. Você vai se apaixonar pelo primeiro volume e não vai deixar de comprar. Então, pessoal, esse foi o Trocando Ideias para o lançamento. Depois do final dele, provável que eu faça um filme dando parecer final sobre a obra toda. Mas esse primeiro volume já é um volume extraordinário. Por ele você já dá para você saber o nível que a série vai ser trabalhada. E vai ser, pelo menos, na minha opinião, um nível muito alto. Beleza? Então, pessoal, para quem não se inscreveu ainda no canal, não se esqueçam de se inscrever. Você se inscrevendo, você mostra pra gente aqui do grupo Pancadaria o quanto você gosta do canal. Se você vai lá e visualiza, tudo bem, mas se você se inscreve, você mostra pra gente que você está disposto a estar acompanhando a gente em futuros vídeos. E isso é um ótimo incentivo para a gente continue sempre fazendo essa troca de ideias que a gente tem aqui com vocês. Beleza, então, pessoal? Então, até a próxima. Não deixe de comprar Parasite. Vai por mim, beleza? Até a próxima, pessoal.